Saudações digitais, pessoal. Professor Ricardo, mais uma aulinha para vocês. Complemento, na verdade, das nossas aulas, né, de sala de aula, mas que de repente pode ajudar para você que está visitando o nosso canal aqui e conhecendo um pouquinho mais sobre Arduino, um pouquinho mais sobre robótica, um pouquinho mais sobre as coisas da atualidade dentro do ramo de tecnologia, que é essa a proposta do nosso canal, tá? Então o nosso canal vai estar sendo modificado, o nome, né, dele logo logo, mas por enquanto vamos ao que interessa, né? A proposta é ser rápido, prático e rasteiro. Quando a gente está falando de Arduino, que é um pouco diferente de quando eu estou trabalhando, por exemplo, com o Lego programável, através do bloco DV3, eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pensar na montagem do hardware, eu tenho que pensar em todo o conceito, motores, né, sensores, como que vai se comportar toda essa minha ligação, né, antes, né, eu tenho que montar o meu hardware aberto para depois eu modelar uma estrutura para ele, diferente do Lego. O Lego já vem pronto para você conectar, já vem as interfaces todas prontas, calculadas, enfim, eu tenho que basicamente programar e montar seguindo o manual de instruções. A diferença de se trabalhar com esses outros controladores, como o Node, MCU, como trabalhar com Arduino, seja lá qual for o Arduino, o Raspberry mesmo, a gente precisa conhecer um pouco de eletrônica. Então eu vou ensinar como que você faz para controlar a tensão que vai para o seu componente, para evitar que este seu componente venha a sofrer algum tipo de dano, né? Vocês vão encontrar N lugares aí ensinando isso. O professor Ricardo não é o único, né? E cada um traz com a sua didática. Então eu vou mais voltado para a didática que eu trabalho na sala com os meus alunos, né? Então vamos lá. Então vamos aprender a calcular uma resistência, né? Resistência elétrica, porque nós temos a tensão que vai passar pelo componente. E é claro, né? Se eu vou ligar uma tensão muito acentuada em algo que precisa de uma tensão inferior, muito provável que não funcione, muito provável que venha a ser danificado, pode ser que queime, é muito provável que você tenha uma execução inversa, invertida do que ele se propõe. Então são várias as possibilidades. Então a gente precisa entender como que a gente faz isso, e muitos são os componentes que utilizam desse tipo de recurso, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou primeiramente trazer aqui este painelzinho aqui, que não é do professor, tá? Foi retirado da web, que é uma pirâmide, né? Uma pirâmide da lei de Ohm, né? George Simon Ohm é o físico, matemático que desenvolveu essa linha de raciocínio nos seus trabalhos ainda, mesmo que lá no passado, mesmo que não tenha sido devidamente reconhecido no período em que se foi feito, mas que hoje é nosso parâmetro para tudo. Então, eu tenho essas três opções. Deixa eu só tirar essa mãozinha daqui, deixa eu tirar essa mãozinha daqui, deixa eu tirar essa mãozinha daqui. Então, na nossa pirâmide, nós temos aqui a diferença de potencial, que é a tensão, que tem a sua unidade calculada em volts. Eu tenho a resistência elétrica, né, que tem aqui o símbolo de ômega e tem um ohm, né, que é o R. Eu tenho a intensidade, que é a corrente elétrica, tá, que a sua unidade é medida em amperes. Então, o professor colocou essas mãos para que cada vez que você cubra um, você encontre a fórmula matemática do outro. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco a mão e cubro a intensidade, que é o que eu quero descobrir, então eu já observo aqui o seguinte: eu tenho em cima a tensão, que é em volts, e eu tenho embaixo a resistência, que é R. Aí eu olho aqui, quando eu tenho aquelas operações matemáticas que eu estudo em sala, quando eu tenho um número acima, uma barrinha e um número abaixo, qual que é a operação matemática que nos lembra? A divisão. Então, aqui, para encontrar a corrente, né, eu tenho que utilizar a divisão de tensão pela resistência. Se eu quero encontrar aqui a tensão, eu cubro ele e eu encontro resistência e encontro o I de intensidade, que é a corrente elétrica. Então, quando eu cubro aqui em cima, eu tenho um do lado do outro. Ou seja, quando eu tenho um do lado do outro, eu estou usando a operação matemática, que é a multiplicação. Então, a tensão é igual a resistência vezes a intensidade. O que nos interessa agora é este aqui, ó, a resistência. Quando eu cubro a resistência, fica a tensão sobre a intensidade, ou seja, V acima de I. Então ocorre um processo matemático de divisão. Então o que eu quero para este momento, deixa eu só inserir um objetinho aqui,
para que a gente possa visualizar melhor. Então olha só, o que eu quero, deixa eu só formatar essa forma rapidinho aqui, né? Deixa o professor tirar aqui, vamos colocar uma cor vermelha nessa linha e vamos tirar aqui o preenchimento, vamos colocar uma linha aqui também vermelha. Pronto. Então, ó, o que nós queremos nesse momento é exatamente, tá? Trabalhar aqui com o cálculo da resistência. Então, quando eu tenho, por exemplo, o professor já abriu aqui um bloco de notas, deixa eu puxar um bloco de notas aqui para vocês, vão pensar num problema matemático, e também o professor deixou aqui uma calculadorinha do lado, né? Afinal de contas, a gente precisa sofrer tanto hoje em dia. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho uma fonte de alimentação, vamos pensar na fonte lá, sei lá, do seu videogame. Vamos supor que sua fonte seja de 12 volts. Só que, vamos deduzir, né, hipoteticamente aqui, que eu preciso alimentar um outro componente elétrico, só que ele precisa só de 9 volts. Né? E ele precisa de 9 volts, e vamos supor que ele precise de 350 miliampere. Então essa aqui é a corrente, né, ó, 9 volts é a tensão, vamos dividir as coisas para ficar mais fácil, ó, 9 volts é a tensão, tá? Isso ali é em corrente contínua, um outro momento a gente vai falando sobre isso. É importante que vocês sempre vão assistindo novamente, vão ouvindo, vão lendo, pessoal, porque a gente aprende isso aqui com a prática. Sempre você tem que estar praticando isso aqui, tá? Então isso aqui é a corrente. Tá? Então, olha só, eu tenho a fonte que é 12 volts. Coloquei na tomada, ele vai me mandar 12 volts. Só que o meu videogame, por exemplo, sei lá qual seja, precisa só de 9 volts, né, de entrada. E precisa de uma corrente de 350 miliamperes. Então, como é que eu vou descobrir? Né? Eu já tenho aqui a fórmula aqui embaixo, ó, que a resistência é igual a tensão dividido pela intensidade que é a corrente. Então, se eu já tenho aquela fórmula, eu já sei que é isso aqui, ó. R, né, que é a resistência elétrica que eu quero encontrar o resistor, né, que é a tensão dividido pela intensidade. Agora, vamos pensar da seguinte maneira. Eu não posso simplesmente pegar o 12 volts, eu não posso colocar 12 volts aqui e dividir pela corrente que é 350 miliampere. Não posso, né, eu já tenho a corrente. Aqui diz que eu preciso da intensidade, a intensidade é exatamente os 350 miliamperes. Lembra do A, sempre que falar de corrente, eu estou falando de ampere, ok? Então, ó, eu não posso dividir diretamente aqui por dois motivos. Primeiro grande motivo, se eu pegar a fonte de entrada e colocar uma resistência para o total dela, o que vai acontecer? Eu vou zerar isso aqui. Eu vou pegar e vou limitar totalmente a minha tensão. Eu não quero isso. Por quê? O meu componente não precisa, o meu videogame não precisa de 9 volts de entrada, então eu tenho que vetar somente a diferença. Qual é a diferença? São 3 volts, pessoal. Então, ó, o que vai queimar aqui, se eu ligar o 12 volts em algo que precisa de 9, não é o 9 volts, ele vai consumir 9, é a diferença, né? Então eu tenho ali 3 volts de diferença. Então eu uso essa fórmula matemática, eu pego a fonte de origem, eu vou colocar aqui, ó, fonte de origem, que é de entrada, tá? Eu vou pegar ela, eu vou subtrair, tá? Vou subtrair aqui agora da tensão que eu preciso, que é o do meu videogame no caso. Eu vou colocar por um critério matemático, só vou isolar aqui, né, entre parênteses, porque vocês devem saber bem que se eu não colocar esse parênteses, ele vai primeiro dividir para depois subtrair. São as regras matemáticas, né? Então, isso aqui eu vou obter o quê? 3 volts. E nesses 3 volts eu vou dividir por 350 miliamperes. Porém, todavia, entretanto, esses 350 miliamperes também não pode, porque aqui está em volt e aqui está em miliampere. Eu preciso que aqui esteja em ampere. Agora, como é que eu faço isso, professor? Se aqui tivesse milivolts, por exemplo, ok, está todo mundo igual, está todo mundo na mesma base, mas não é o que está acontecendo. Então eu tenho que igualar este 350 miliampere na casa de ampere. Como eu faço isso? Vamos pegar aqui, ó, sem muita delonga, né? Vamos pegar os 350, vamos dividir ele por 1000. Vamos pegar 350 e vamos dividir ele por 1000. Eu vou encontrar 0,35. Agora, quando eu dividir ele por 1000, pessoal, eu vim aqui, coloquei um zero, coloquei uma vírgula, né? E tirei ele. Agora ele é ampere. Agora eu posso fazer o quê?
resistência é igual a 3 volts, que é a diferença do que entra e do que eu preciso, e divido ele por 0,35. Isso aqui vai me dar um resultado, pessoal, na escala que está lá na minha pirâmide da lei de Ohm. Então, olha só, vamos dividir aqui 3 volts dividido por 0,35. Eu poderia colocar só 0,35, mas para ficar bem didático, bem apontado, vou deixar assim. Então, ó, 8,57 ohm. Vou até ignorar os quebradinhos ali. Então, eu preciso, tá, de uma resistência de 8,57 ohms. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que encontrar. Então, o primeiro passo foi esse, encontrar a resistência elétrica. Este é o cálculo que a gente faz, tá, utilizando essa fórmula aqui. Deixa eu reduzir isso aqui, deixa eu minimizar tudo aqui, que é utilizando esta fórmulazinha aqui. Ok? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas ok, aonde que eu pego essas informações? Aí nós vamos para um outro passo, que é esse aqui, ó. Datasheet. Pessoal, datasheet é como se fosse um manual de instruções, tá, do componente eletrônico que você usa. Eu sempre trabalho com LED, eu acho que os alunos ficam até assim, professor, você só fala de LED? Porque o LED é o componente básico, né? É mais tranquilo da gente visualizar, né? Até porque ele só tem duas perninhas lá, fica mais fácil, né? Ele tem somente a tensão, entrada de tensão e um aterramento, então fica fácil a gente visualizar. Então eu peguei aqui um LED. Aí você vai ver, professor, tá tudo em inglês. Pessoal, acostume-se, o inglês é a base de tudo, principalmente hoje em dia. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, no meu datasheet, falando que é um LED de 5 milímetros. Aí você fala, professor, tá tudo em inglês, não importa, pessoal. Você sabe que red é vermelho, né? Red vermelho, yellow amarelo, orange laranja, blue, green, white, warm white, pink, purple. Então isso aqui, não sei, professor, vai no tradutor do Google. Vamos otimizar o nosso trabalho, né? Então, o que me interessa aqui? Forward voltagem. Aqui já me fala que é 20 mA, aqui já fala que tem um type, né, que é typical, e um max, que é um máximo. O mínimo é 1,8 volts e o máximo é 2,3 volts. Então, vamos fazer um cálculozinho rápido aqui também, em cima de um LED, só para que a gente consiga encontrar, por exemplo, um resistor utilizando a mesma origem de dados que a gente colocou ali. Ó. Então, ó, vou pegar aqui vou pegar essa mesma fonte de origem, eu vou falar que ele precisa, deixa eu reduzir aqui um pouquinho, vamos fechar um pouquinho aqui, vamos trazer para cá, deixa eu reduzir um pouquinho a fonte para que vocês visualizem ali, né? Preferência inteira, ok, pronto. Fonte de origem, 12 volts, vou permanecer. Precisa de quanto? Ó, o LED vermelho precisa de no mínimo 1,8 e no máximo 2,3 volts. Aqui entra um ponto importante. Sempre utilize como um critério de segurança aquele critériozinho de arredondamento que a professora de matemática ou professor de matemática ensinou. 1,8 está mais próximo de 2 ou está mais próximo de 1,5? 1,8 está mais próximo de 2. Então eu vou considerar, por exemplo, que um typical dele, seria 2 volts. E o máximo, né, que é o máximo, o 2,3 está mais próximo de 2,5, no caso mais próximo do próximo inteiro, né, mais próximo de 3, de 2. Então o máximo também, né, eu vou ter que considerar o quê? Que ele também é 2 volts. Então é só uma margem de segurança. Eu economizo 3 volts para cima, deixando essa margem de segurança, e 2 volts no typical também como uma margem de segurança. Então eu já sei que ele precisa de 2 volts, arredondando o valor. Quero calcular exatamente, eu sou perfeccionista, professor. Eu quero 1,8, não tem problema. Não tem problema. Só está trabalhando com a informação que foi passada no manual. Se o manual diz que é assim. Quem fabricou falou, né? E qual que é a corrente, né? Então ele tem um típico de 2 volts, um máximo de 2 volts, e ele tem a corrente dele, né? Ó, a corrente, que é a intensidade, vou até colocar aqui, ó, o I, para vocês se acostumarem com isso. Ó, a intensidade é igual a 20 mA. Então vamos fazer o mesmo procedimento aqui, só que agora vamos calcular para um LED, tá? Por enquanto eu não vou falar da questão de cores, logo mais eu vou passar para vocês como que vocês vão identificar as cores do resistor, ok? Então, olha só, eu vou pegar aqui, vou substituir isso aqui por 2 volts, que ele precisa de 2 e precisa de 20 mA. Vamos usar mesmo o cálculo aqui, ó, 12 volts, é a minha fonte de entrada, menos eu tenho que subtrair de 2 volts, que é o que ele precisa. E vou colocar aqui, pessoal, 20 mA, que é 20 dividido por 1000.
Então é o mesmo procedimento, né? 20 dividido por 1000, você pega os 20 dividido por 1000 e ele entra na escala de ampere. Aí vamos continuar o nosso cálculo aqui. Então, 12 volts menos 2 eu vou ter 10 volts e vou ter aqui, né, no caso, 0,02 amperes. Então, meu resultado vai ser diferente aqui também. Então, vamos aqui pegar a calculadora, vamos zerar a calculadora aqui. Vamos lá, ó, 10 dividido por 0,02, eu tenho 500 ohm. Então, olha só, eu preciso de uma resistência de 500 ohms para esse tipo de tensão aqui do exemplo que a gente deu para um LED, né? Então, deixa eu abrir um pouquinho aqui para o ohm ficar bonitinho lá, né? Ok, então, pessoal, para agora era isto mesmo. Eu gostaria que vocês assistissem a próxima aula, onde eu vou trabalhar com vocês a identificação das cores dos resistores, tá? Neste momento é o cálculo que eu estou trabalhando com vocês para encontrar a resistência elétrica, no caso o resistor, para esse determinado componente, que no último exemplo foi de um LED, no outro foi um exemplo qualquer aleatório que a gente fez. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula a gente vê a continuidade de resistência elétrica, nesse caso trabalhando com as cores dos resistores que a gente trabalha em sala de aula também. Grande abraço e até mais!